É um poder supremo que não vemos. O homem é logo do homem, então eu fiz meu catel. O tropeço da trapaça, tá tudo tão caro na praça. Sobra só a desgraça, nem mais isso é de graça. Minha vila jogada às traças. Tá foda, disputa por espaço. Tropeça MC a cada metro quadrado. Os negros se embola correndo no escuro, em cerca de arame farpado. Respeitando meus antepassados, passando nas linhas mais do que recado. Sabe da responsa, quer subir no palco e regressa trazendo progresso aos aliados. Sem espaço pra verso manchado, pra neguinho chato, chapado. É mina balançando o rabo, pondo na balança muito mais peça. Seu caráter, o valor do seu carro importado. Aqui não funciona assim, se tu não gosta assim. Vou derrubando os muros de Berlim. Mesmo assim não vou pro teu lado. Prefiro assim, se não for pra somar melhor nem vim. Fica por aí, que por aqui. Tô cada vez mais pesado, amassando MC fraco. Só da mancada, pede a vaga pro vagaba de calçada. A situação amada, cilada pra jogar na lata. Futuros talentos da minha quebrada poderiam ter tudo, simplesmente conviver com nada. Dançando com o demônio, engole, escorre, suor frio. Sai do meu domínio como o tempo nas areias do deserto. A cada batalha aprendendo, me surpreendendo com os medos que fomos perdendo. Espremendo a ideia de que é um poder supremo que não vemos. O homem é logo do homem, então eu fiz meu catel. O tropeço da trapaça, tá tudo tão caro na praça. Sobra só a desgraça, nem mais isso é de graça. Minha vila jogada às traças. Tá foda, disputa por espaço. Tropeça MC a cada metro quadrado. Os negros se embola correndo no escuro, em cerca de arame farpado. Respeitando meus antepassados, passando nas linhas mais do que recado. Sabe da responsa, quer subir no palco e regressa trazendo progresso aos aliados. Sem espaço pra verso manchado, pra neguinho chato, chapado. É mina balançando o rabo, pondo na balança quanto mais peça. Seu caráter, o valor do seu carro importado. Aqui não funciona assim, se tu não gosta assim. Vou derrubando os muros de Berlim. Mesmo assim não vou pro teu lado. Prefiro assim, se não for pra somar melhor nem vim. Fica por aí, que por aqui. Tô cada vez mais pesado, amassando. Boa noite, Jornal Destaque no ar, Pelé Grenal no ar, para falar mais uma vez do fim de semana, da dupla Grenal, debater assuntos interessantes. Hoje a gente vai... Final de semana. Muitas coisas legais. É mesmo, acho que foi final de semana, durante a semana aconteceram muitas coisas legais. Hoje a gente vai discutir se o time do Grêmio é o melhor da história. A gente vai colocar também times históricos do Inter na discussão. E é isso, hoje nós estamos com um convidado, o Rafael. Boa noite, Rafael. Vou deixar aqui no meio aqui para nós. E hoje vai rolar muito xingamento para a mãe de alguns jogadores do Inter, né? Então espero que eles hablem mesmo, não falem, né? Porque se eles falarem, aí eu vou tomar um processo. Rafael. Bom, pessoal, boa noite. Fui convidado aí pela parceria aí para falar sobre futebol, sobre Grêmio principalmente, sobre o Inter, né? Na situação que a gente está aí diferente, de um clube para o outro. E vamos lá, vamos conectar, vamos brincar e falar sério só um pouquinho. Não, então, a rodada do Campeonato Brasileiro que foi bem movimentada, tivemos Libertadores durante a semana, a gente vai falar depois também. Mas rodada do fim de semana movimentada, o Grêmio vencendo o Santos por 5-1, mas a gente vai iniciar falando, né, do juiz. Do Inter, né? Do juiz, sempre adianta o juiz. Infelizmente, eu vou dizer assim, no fundo do meu coração, o Inter, infelizmente, o Inter tá na M. Não conseguiu um bom resultado e eu gostaria de colocar o Marcelo agora para debater. E aí, Marcelo, o que aconteceu? O Inter 0, Flamengo 2. Flamengo 2, Inter 0. Marcelo? Maurício. É tu e o cara lá do mercado lá. O cara me chama de Francisco, Rodrigo, Fabrício. Chaplin. Boa noite a todos. Não, Chaplin não me chama, porque ele não sabe que é eu. Ele não sabe que é eu. Mas ele desconfia. Boa noite a todos, pessoal. Hoje o programa aí vai estar bem descontraído, né? Porque se eu for falar sério, eu vou chorar aqui de raiva, né? Vou dar uma de Renata Fã aqui com 100 peitos. Mas enfim, pessoal, o Inter ontem, cara, existem coisas que a gente não sabe explicar, né? Especialmente no futebol. O Inter jogou razoavelmente bem no primeiro tempo, né? Levando em conta que estava jogando lá e óbvio que o fator casa, aliás, o fator casa do adversário sempre é um fator que prejudica bastante, né? Ainda mais o Maracanã, né? E a gente conhece o Maracanã. Só que eu não entendo, cara. O Inter estava jogando bem, daqui a pouco toma o gol, aí tem aquela falta bizarra ali, eu não sei o que houve ali. O Potker
Se eu fosse o Potter, eu dava uma cabeçada e quebrava o nariz do Vinícius Júnior mesmo. Pô, se é pra dar... Não, se é pra fingir que vai dar cabeçada, então dá. Pô, pelo amor de Deus, aí ele faz assim, ó. Vai bater cabelo, pô. Ah, lá vai... Aí o cara, ao invés de acertar a cabeçada, faz assim, aí o Vinícius Júnior já faz o teatrinho dele, que eu acho que eu vou contratar ele pra um filme futuramente, né? Então, tipo assim, cara... O cara é expulso, a Inter já tinha tomado o segundo gol, né? Se eu não me engano ali. O Pote, que acho que tava 1x0. Ou tava 2, não lembro. Mas enfim, hoje uma das minhas críticas hoje em relação ao Inter é aquela história de que todo grande time começa por um grande goleiro. Já dá pra notar porque o Inter tá nessa péssima fase, né? Pra ti, o Danilo Fernandes não é um bom goleiro. Cara, assim, ó, o Danilo Fernandes ele é um bom goleiro pra baixo. Pô, mas o cara pegava tudo, né? Ele voltou mal, né? A grande questão é a seguinte... Cara, não, eu tô dizendo no momento, tá? Não é questão de desmerecer todo o trabalho do cara, porque assim, ó, o Danilo de fato foi um goleiro muito importante, só que o Danilo é craque de microfone. Mas eu acho que não passa pelo Danilo Fernandes, até porque tava uma... Ah, cara, não, aquele segundo gol que ele tomou, ele não se toma, cara. É que nem aquele gol no Grenal do ano passado, na chuva lá. Ah, a chuva atrapalhou, o que atrapalhou, cara? Foi um chute forte. Se fosse eu ali no gol ali, eu também tomava gol. A grande questão do Danilo Fernandes é o quê? Ele vem de lesão. Lesão. Ele se lesionou. Né? Mas eu tô full pistola hoje. Mas a grande questão, se não fosse o Danilo Fernandes, e ele provou isso... Seria o Lomba. Seria o Lomba, mas a questão de 2016. Ah, não, 2016 foi muito importante. Só não caiu antes por causa dele. Mas o Danilo ele tinha mania de queimar os caras no microfone. Depois pois é, mas aí não era só ele queimar, né? O Senras queimou, uma galera falou bobrinho naquele ano. Então, ou seja, aquela história do joga mais, fala menos. E os caras não faziam. Exatamente. Então, assim, o Danilo Fernandes, ele não é, pra mim, ele não é um mau goleiro. Pelo contrário, ele é um bom goleiro. Né? Não, ele é um bom goleiro. Ele é um baita goleiro. Mas exatamente. A grande questão... É que eu tô pistola com ontem. A grande questão é o time em si. Sim. O time não favorece ele, né? Hoje, pra mim, a zaga do Internacional é fraca. É fraca, com 2 zagueiros fracos. Entendeu? Fracos. Eu gosto o Moledo, ele tá jogando mais um carteiraço. Eu gosto na minha opinião, o Klaus é melhor que ele. Só que é uma defesa lenta, né? Exatamente. E assim, o Inter... Ele não tem lateral também, cara. Não tem. Ele foi ao Maracanã pra se defender. E não tem problema nisso. O Odair vai com essa mentalidade de... Assim, não tem problema. De grupo de apartamento. Não é problema não é. Pra se defender. O problema é ir só pra se defender. Exatamente, só que é o segundo jogo. Assim, o Inter não tem uma área de escape. O Inter é um time lento. Então, assim, pro Inter ser um time reativo, não funciona. Porque o Inter não tem o contra-ataque, o Inter não tem um time... A não ser que ele tire o Patrick, que é um jogador pesado, a não ser que ele tire o Damião, que é um jogador pesado. O Potker é um jogador pesado. Mas é veloz? Ele é veloz, mas ele não é um cara de puxar o contra-ataque. Eu não vejo. Mas eu não vejo ele. Não tem o Nilmar. O Potker, eu acho muito engraçado o futebol dele. Eu não gosto do futebol. Ele é um cara de força. Mas, cara, ele parece um boi brabo. Parece. Ele pega aquela bola... É um cavalo. E ele vai reto, ele vai reto. E aí, cara, quando vê, acabou o campo e... E ele tá correndo ainda. Mas ele é um cara que eu acho que, se bem treinado, ele pode dar resultado. Ele é bom. Sabe qual é o problema do Potter? Ano passado, analisando o Potter... Ele é bom jogador. No Grêmio ele seria terceiro reserva, mas ele é... Mas ele é bom jogador. Levando em conta que o Jael, né? Pelo amor de Deus. Quantos gols o Jael já fez? O Jael já deve ter mais gol que o Damião no ano, né? Pelo amor de Deus. Não, mas analisando friamente o Inter, cara. Que nem eu falei, ele é aquela hora do Danilo. Que o Danilo é um mau goleiro pra baixo. Pô, ontem ele fez isso. Mas ele é um bom goleiro. Eu não tô desmerecendo o trabalho dele, longe disso. Ele é um cara que virou ídolo do Inter pela situação e tudo. Só que assim... Cara, eu não sei. Eu realmente não sei. Cara, que nem aquele vídeo do cara que fala, eu não sei o que aconteceu porque eu não sei o que aconteceu. E aconteceu porque eu não sei. Deixa eu dar uma atenção pra galera aqui que tá mandando mensagem. Quer colar aqui? Compartilhem pra nós a live aí que ajuda muito, tá? O Wilson Almeida Titão deu boa noite, o Daniel Barreira, Daniel. Daniel, meu primo. Alan Santos. Vai no Alan aí. Dali Marques. Daniel Barreira. Domingo vai ser o pior Inter da história contra o Grêmio, o melhor Grêmio da história. Cara... Ô Dani, não é domingo. Ô Dani, não é domingo, é sábado, tá? Sábado às 4. Fábio Coimbra. Dali Grêmio. Boa noite, gurizada. Abraço. Gurizada. Fábio, o Arthur Freitas tá até sem camisa do Inter hoje. Ele não tem camisa, eu vou comprar uma camisa. Cara, eu não tenho, minha camisa do Inter é do Paraguai. Eu paguei 20 pila no camelô. Ele, por favor, né? Eu paguei 20... Precisando. Não, sabe... 2 apelos que eu faço. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui. Cara, a história daquela minha camisa do Inter é uma história muito curiosa. Eu vou contar. Eu queria esperar. Vapt-vupt. Foi a primeira coisa que eu comprei com o meu primeiro salário em 2009.
Negociei, cara, era 30 pila e aquela camisa ali, cara, vou levar as camisas do Paraguai mesmo, no camelódromo. Paguei 20 pila, negociei com o cara e daqui a pouco caiu uma nota de 50 no meu bolso, né? Dizendo que só tinha 20 pila, né? Tá, enfim. Né, paguei os 20 pila, dado, tá. Cara, mas eu acho que o cara me roubou praga quando ele me vendeu. Porque assim, ó, eu vi Inter e Mazembe com aquela camiseta. Eu vi o jogo do Inter ontem. Com a camisa na rádio. Porque daí se eu vencer a camisa, acho que o programa... Tu tem visto muitos jogos do Inter. Pessoal, a vaquinha não é só pra comprar a camisa. É pra ele ir no Grenal com a camisa atual dele. Não, ô cara, falar em camisa atual. Aquela camisa do Inter do ano passado era feia, pelo amor de Deus. Com as marcas ali de... Era o trator do Argel. Trator do Argel. Se ele quer uma camisa com um trator passando em cima. Não, ridículo. Aquilo. A branca Vamos continuar aqui. O legal. Arthur Freitas, Anderson Oliveira, tá aí. Dali Marcos e Fãs, grande presença. A Gisele Ribeiro disse assim, Rafa, o Alisson tomou 5 e está na seleção. O Danilo vai tomar quantos no sábado? O Wilson disse só para constar... Ele vai manter a média, fica tranquilo. Vai manter a média. O Wilson Almeida Titão, meu pai, só para constar, o Grenal vai ser sábado no Teatro Arena, às 4 horas. Gisele Ribeiro é o Júnior, pai do Diego. Arthur, Ana Danilo, Mara. O Danilo, toda vez que o Danilo toma um gol, cara, com a barba dele, assim, imagina ele falando árabe, explodindo o Brasil, sabe? Porque, os caras falavam muito isso, né? O técnico do Inter atual, ele também, né? Já tem bem várias relaxado. goleadas já na carreira dele. Bem né? relaxado Então, o trabalho dele. A tendência é ter outra goleada, a tendência é essa. Mas, Grenal é Grenal. Cara, Tem o Odair é infeliz, o Odair é um infeliz no futebol, cara. Porque assim, ó, o primeiro jogo dele treinando no Inter oficial foi o Grenal do 5-0. Tá, beleza, tá, o time ali, eu não sei o que houve naquele jogo, até hoje não sei. Cara, sinceramente, o Inter daquela época não tomaria 5. Se fosse o Inter que tava na Libertadores ali, aquele Inter e tal, né? Não sei, acho que os jogadores ali fizeram alguma sacanagem, só pode. É porque foi muito esparelho. Foi muito esparelho, cara. Sem vontade, né? Não existe isso, cara, não existe isso. Se o Grêmio tomasse 5, cara, o Grêmio ia sem vontade, é um time que, puxou ali. Enfim, esse ano o Odair treinou 3 Grenais, ganhou 1, mas perdeu 2. Ou seja, de forma ridícula, cara, isso não se perde. Ano passado fez 2 jogos, fez um jogo muito bom, aliás. Foi ridículo, cara, foi ridículo. No primeiro Grenal, até o Inter no segundo tempo emparelhou muito o jogo, até quase empatou. Não, mas pode ter emparelhado, mas não empatou. Mas assim, com domínio absoluto do Grêmio. É aquela história de sempre, né? É aquela história de sempre, assim, ó, o time jogar bem o primeiro tempo, o segundo tempo, não é o que vai ficar na história. O que vai ficar na história ali é o placar. Tu entende o que eu quero dizer? É que nem o Grenal do 5-0. O que vai ficar na história é o 5-0. Ninguém vai falar que o Douglas errou um pênalti no primeiro tempo. Podia ser bem pior, né? Não digo nem. Vai que o Douglas tivesse feito aquele gol e ficasse 1-0. Entende o que eu estou dizendo? Cara, é muito relativo isso. Em 2016, aquele Grenal do primeiro turno. Incrível que pareça, aquele Grenal, o Grêmio teve um domínio, mas aquele time daquele ano é inferior a esse. Totalmente. O Grêmio daquele ano era um Grêmio muito... Não, era um começo, né? Era o início de um trabalho. Era o início, tanto é que em 2015 o Grêmio não conquistou nenhum título. Não, cara, deixando o clubismo de lado, deixando... O Grêmio foi eliminado pro Rosário de uma forma ridícula, né? Cara, sendo dominado aqui na arena de uma forma ridícula, assim. Tá aí o Mauro Marques, sala de redação, ou sala tricolor, Mauro Marques, abraço, Maurão. Então, mais alguma coisa acrescentada ao jogo de ontem, assim, alguma coisa de boa? Qual a perspectiva? É ruim, é boa? Cara, alguma coisa boa, cara. Dá pra tirar... Cara, vamos... Agora, eu acho que uma coisa boa que aconteceu foi o Porto que decidiu tomar o terceiro amarelo, que daí vai jogar o Luca. Não, ele tomou vermelho direto. Tomou vermelho, quer dizer, vai jogar o Luca. Não, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes, deixando de lado o clubismo. Aliás, a perda do Ramiro foi mais... Cara, o Zeca. Por que o Odair não bota o Zeca? É uma pergunta que vocês deviam fazer pra mim, mas é eu que faço pra vocês, porque eu, como colorado, não entendo isso. Tá sem ritmo de jogo. Mas o Rossi chegou e já tava jogando, cara. Mas é diferente, ele fez uma pré-temporada, acho que fez pré-temporada na Chape, entendeu? O Rossi? Não, o Rossi não tava na Chape, ele tava lá na China. O cara tava sem jogar desde setembro. O Zeca André onde? Na lateral? No meio? Não sei, cara. Não sei. Com o time do Inter ele joga... Acho que ele vai ser lateral direito, né? Não sei, cara. Pelo amor de Deus, esse time do Inter é ridículo. Tu viu ele jogando no Santos? No Santos ele jogava de lateral esquerdo. Ele era polivalente no Santos.
Porque tinha o Vitor Ferraz na direita, eu acho. Mas assim, pra mim, na minha opinião, o jogador que faz muitas posições não faz direito. Mas tem que fazer uma boa. Cara, eu vou falar uma coisa, Tá consolidando o Iago. Então acho que assim, o Fabiano é um cara que ainda não deu conta do recado. É que o Fabiano chegou agora, caiu de paraquedas ali, né, cara? É ruim, né? Ele é bom na marcação, mas no cruzamento também não é muito bom. Mas deixa eu abrir um outro parênteses aqui, cara. Eu sei que vai ter muito colorado que vai querer meu crânio, vão mandar. Eu não. Não é que xinga. Ainda não, mas agora. Mas ó, cara, não. Mas não adianta tu ser clubista, cara. Seu time tá ruim, cara. Cara, não adianta tu pegar e ficar puxando o saco, cara. Mas assim, ó, o D'Alessandro também, cara, pô, pelo amor de Deus, o cara joga bem o jogo, joga os outros 10 no nome. Mas é normal, o cara tem 38 anos. Não, cara, mas não é desmerecer a história do D'Alessandro no Inter, cara, mas eu acho que o D'Alessandro é um cara que, na minha opinião, como torcedor, ele é um cara que ia somar mais no vestiário, botando ordem no galinheiro, do que ele em campo, cara. É que ele não tem culpa. Não, realmente não tem culpa. Exatamente. O D'Alessandro não tem culpa, cara. Não é ele que escala. O D'Alessandro é o principal jogador do Inter. E esse é o problema. Esse é o problema. Aí tu me diz uma coisa. Ele tem 38 anos. Tira o D'Alessandro agora, quem é que tu vai botar no lugar do D'Alessandro? Não tem. Patrick? Não, Patrick é volante. Não tem botar o Juan Lano. Não vai ter. Mas assim, ó, o time do Inter atual, ele não vem jogando bem. Não vem. As peças que poderiam dar resultado não dão, porque não o esquema não ajuda. Né? O Dourado, que é um cara que... Na minha opinião, é um bom jogador. É um bom jogador. É um bom jogador. Não fala isso. O Rodrigo Dourado é um bom jogador. Não, o Rodrigo Dourado é um bom jogador. Só que o que acontece? O Rodrigo Dourado... então o cara tá titular 3 anos. Não, ele é um bom jogador. Ele é um jogador comum. Pro time do Inter ele é bom. Pra esse time do Inter agora ele é ótimo, excelente, maravilhoso. Pelo amor de Deus. Mas olha só, se ele entra num time encaixado como o do Grêmio, por exemplo... ele poderia dar resultado. Porque tu vai ter parceria. Tu vai ter parceria. Tá, mas tu analisa o Inter agora. O Inter, cara, eu vejo nessas comunidades do Inter, essas comunidades do Inter que eu participo, pegaram o Dourado como o Cristo, agora pegaram o Danilo, né, o Odair e o Baldasso. Ou seja, não sei que culpa que o Baldasso tem e tá sendo queimado, mas enfim, tu pode falar disso. Cara, esses 4 nomes, e o D'Alessandro, de vez em quando tu fala mal do D'Alessandro, tu não entende nada de futebol, não sei o quê. Cara, o D'Alessandro não é meu ídolo. Sinceramente, tô sendo sincero. Como colorado. A regra é, tu tem que manter um time que tem que ter uma espinha dorsal. Exatamente. Tem que começar com um bom goleiro. Danilo Fernandes. Tá voltando de lesão. Ok, vamos lá. Mas acho que ele vai voltar. Vamos lá, zagueiro. Cuesta e o Klaus, na minha opinião. Cara. O Cuesta é bom zagueiro. Ele não é melhor que o Kahneman. Que nem o Baldasso falou. Eu acho ele bom zagueiro, mas ele não vem me dizer que ele é melhor que o Kahneman. Aí quem é o volante do Tá, cara, me diz uma coisa, quantas vezes o Kahneman foi pra seleção da Argentina? Eu sei, mas não interessa, cara. Que parâmetro, né, cara? Não, Leomar já foi pra seleção brasileira. Leomar. Jogou na seleção já algumas vezes ou não? Brasileira? O D'Alessandro na Argentina já jogou. Jogou. Lembra daquele jogo antológico Brasil-Argentina em 2004, lá que o Adriano... Ele errou pênalti, cara. Mas assim, se o esquema... Ele errou pênalti mesmo, tu viu o Chaco? Não tiver uma espinha dorsal... Não tem, cara. É que o problema do Inter, cara, é muito oba-oba no time do Inter, cara. Tu vai ver um jogo do Inter, tu tem que rezar 10 Ave Maria e 500 Pai Nosso ali. Assim, ó, e prometer ir pra casa de pé descalço e o Inter ganhar. Boa notícia pro nosso colega. Acho que sábado o Grêmio arruma o Inter. Sabe por quê? O Grêmio vai ganhar e o Odair vai ser demitido e vamos fazer uma limpa. Então o Grêmio vai acabar arrumando o Inter. Eu já fico naquela ideia. Quem sabe o Grêmio não ganha de 1-0, a gente mantém o Odair até o final do ano. Será que o Odair vai ganhar? Será que o Odair vai ganhar? Eu acho que cai. Cara, eu acho que o Odair cai, na minha opinião. Não, cara, que tem que cair, cara. Eu acho que ele tem respaldo. Talvez assim, ó. Cara, ele só não cai se o Inter ganhar. Não, é que caia mesmo com o Inter ganhando, cara. Não sei. Não, mas aí a pergunta... Se o Inter empatar Mas o presidente do Inter, ele é a cabeça dura. Se o Inter empatar o Grenal, é volta olímpica, né? Já comemorou, né? Já comemoraram, Se o Inter né? empatar o Grenal, é volta olímpica, né? Porque... Não, cara, eu não entendo. Coisa consolida. Eu acho assim, Não, mas aí a pergunta... tem respaldo. A pergunta que fica pra quem tá acompanhando nós Se ele tivesse que cair, já teria que pouco. O cara perdeu 2 Grenal em seguida. Olha... Grenal derruba técnico. Eu lembro do Celso Rotti. O Celso Rotti foi vice-campeão brasileiro. Ele estava em primeiro na fase de grupo da Libertadores. Ele perdeu 2 Grenal no Gauchão. Quando foi isso? 2009? Ah, verdade. Esse Grenal derruba, cara. Cara, é que assim, ó, o Inter... Cara, eu te diria assim, ó, eu falei do Danilo no começo, quem vocês falaram, não passa pelo Danilo. Realmente não passa, é o time que tá ruim, cara.
Só que o cara toma gol, o cara é ruim. O zagueiro falha na bola, é ruim. O lateral não cruza direito, é ruim. O volante errou um bote, é ruim. O meio campo não passa a bola direito, é ruim. O ataque não faz gol, é ruim. Pô, Deixa eu te perguntar uma Droga, coisa. porcaria. Falando mais um pouquinho de Inter, depois a gente vai falar de Grêmio, né? Porque já falamos bastante do Inter, né? Não, fala da dupla. Qual a tua perspectiva pro Grenal? O teu palpite? Qual o teu time que iria a campo? Quem tem que entrar no lugar do nosso amigo glorioso atacante, o Potker? Um sentimento colorado pro Grenal é perder de pouco? É ir pra dar de pau? O que tu acha? Ganhar o Inter não ganha. Isso é fato. Isso é fato. Só Colorado, assim, Mesmo obcecado sendo pelo Grenal, Inter. Grenal, né? Mesmo Não, sendo cara, Grenal, eu tô sendo realista. O Inter não ganha esse Grenal. Pode ser que me surpreenda, pode ser que surpreenda a Isso é gente. Grenal, né? Isso é Entendeu? Grenal clássico, né? Só que assim, ó, tem que quebrar a espinha do Lula. Bah, brincadeira. Não, cara, brincadeiras à parte, cara. Eu acho que assim, ó, o Inter não ganha esse Grenal. Acho que o Inter tá muito mal. O Inter tá numa situação assim que eu como colorado, nunca imaginei que eu ia ver o Inter numa situação assim. Sabe? Dizem que os anos 90 eram péssimos pro Inter, mas, cara, nos anos 90 o Inter não caiu, o Inter não tomava rodeão do Grêmio que nem tá tomando agora, entendeu? Mesmo que o time de 95 do Grêmio... Exatamente, não cara, e olhava, analisando dificilmente friamente aqueles anos 90, cara, o Grêmio cai em 91, sobe em 92, 93, 95 já ganha uma Libertadores. Muito rápido. Mas por pouco isso não aconteceu Assim, em 2006, né? 2005, 2007. 2007, né? Entendeu? Ele tinha caído, voltou e foi vice-campeão Foi da visto América. ali, né? Aí tu para pra ver uma coisa, cara. Pô, a Chapecoense morreu todo mundo no acidente. Não restou ninguém do time, restou dois ali, três. E o time voltou ano passado, jogou bem uma Libertadores. Né, claro, fase de grupo Foi de Libertadores por uma situação do Lanús, que foi... Lanús, ridículo, então tipo entendeu? assim... Não, eu acho que a Chape foi burra ali, né? Mas acho que Cara, foi infantil. Mas foi infantil, poderia dizer, mas enfim. Cara, é que Era pra assim, Chape ó... ter classificado e Não, classificou pra Libertadores desse mas ano. eu acho que assim, Com aquele time do ó, há ano 2 passado. anos eu ouço falar no Inter que o Inter tá em reconstrução. Esse é o Reconstrução do quê, cara? Morreu alguém no Inter? mais usado, Thiago. Morreu alguém no Inter? Morreu alguém do Inter? Caiu o avião do Inter? Já te xingaram, né? Cara, eu tô nem aí que xingue. Tô sendo sincero, cara. Pessoal, não xingue nosso querido amigo Maurício. Quebrar a espinha, vai colocar o Inter e jogar bobagem. Adoro esses xingamentos. Não, brincadeiras à parte, né, cara? Pô, mas, cara, acho que assim, ó, futebol é isso, cara. Eu acho que assim, ó, eu não entendo o Inter, cara. O Inter, por exemplo, tá em processo de reconstrução do quê, cara? Financeiro, pô, beleza? Financeiro, eu concordo. Aí tu até entende. Mas aí tu vai ver em elenco, cara. Basicamente o elenco desse ano é o mesmo do ano passado. Mudou algumas peças ali. E que sofreu na Série B, né? E outra, É outra coisa jogar uma Série B e os ganhar jogadores uma que o A. Inter trouxe esse ano não tiveram custo pro Internacional. Não tiveram. Pode me corrigir aqui o pessoal se teve Não tiveram. Porque o Inter está endividado. Muito endividado. Se a Muito, casa pelo amor deles de é Deus, cara. não Não, é. isso é fato. Cara, é fato. Vai trazer quem? Tô rindo de uma piada já Mas que meu pai mandou. Meu pai é um piadista. O Inter sabe tem que sair jogando com o Rossi. O padre Marcelo Rossi. Mas E não, tem rezar que ser o Grêmio mesmo, não pelo amor esteja de num Deus. dia bom. Cara, é que o Inter, sei lá, cara, eu não entendo. Isso que ele falou é verdade. O Inter não só tem que fazer o melhor jogo da vida dele, Não, mas o Inter não ganha, eu tô sendo já tem que realista. torcer pro Grêmio não jogar o normal dele, que é o que tá jogando. Porque senão, olha... Vamos lá, né? Vamos começar Deixa a eu falar ler do um Grêmio? comentário rapidinho aqui do Anderson Oliveira, ó. Do Mas, João, cara, não é o Inter que tá mal. É o Grêmio que está muito bem, velho. Todo mundo tá tomando do Grêmio 5-1 contra o Santos. Maior Maior placar da história, então. Então não, Tá, não aí é o que Inter tá. que tá mal. Vamos Cara, Vamos começar a falar vamos falar do Grêmio, vamos falar do Grêmio. Então tá, o Grêmio, vamos começar a falar do jogo contra o Cerro. E depois do jogo contra o Santos, que eu quero até... É estranho, tipo assim, o Grêmio tem o 5x1 no Santos, 10 cara. gols, cara. 10 gols. É tipo assim, eu tava na arena ontem, assim, tipo assim, Grêmio 5x1 e eu acho, eu tô achando normal. Por quê? Porque eu tô indo no jogo desde o ano passado e esse ano foram quantas goleadas? 8, 9 goleadas já. Tipo assim, então assim... A gente começa a ficar mal acostumado. Ficar mal acostumado, mas depois do jogo eu parei pra pensar, cara, era o Santos, cara. O Grêmio sempre tem dificuldade pra ganhar do que era Santos. um dos postulantes. Tá na Libertadores, se E o classificou com brasileiro? 2 rodadas de antecedência. Então assim, o Grêmio jogando ao natural, goleando o Santos, cara. Mas o Inter Mais Santos. impressionando no jogo de ontem, né? É que tu vê que o Santos saía com a bola e chegava no meio campo e perdia a bola. O Grêmio atacava, o Santos pegava a bola, perdia a bola. Era muito rápido. O Grêmio teve em picos mais de 85% de posse de bola. E foi fechou mais- em 73%. Foi a mesma coisa que Cara, aconteceu contra o Cerro. Cara, isso é absurdo. Isso Cara, é um eu time acho que o Santos time de ama- ontem- O Grêmio jogando com um time de amador, cara. Foi a mesma coisa que contra o Cerro.
Foi o mesmo jogo, se for ver assim. O Grêmio tá gastando gol agora que podia usar no Grenal, vai perder o Grenal. Eu Cara, eu acho que assim, ó, o Grêmio ontem... O jeito, a forma como os times vêm jogar na arena e eles respeitam demais o Grêmio. Tipo assim, Não tem que respeitar, cara. O Cerro e... Tem que chegar quebrando tudo. O Não, Cerro- mas é com essa história, né, cara? O Cerro e o Santos jogaram de uma forma assim, cara, o Maicon tinha uma liberdade pra jogar incrível. O Arthur tinha uma liberdade pra jogar. Pô, o Maicon, o primeiro gol do Maicon é de vaza, se for ver. Tipo assim, um golaço. Mas ele pega a bola assim, ele tem um tempo pra pensar. Mira e vai. Tipo assim, mas não é que o adversário, tipo assim, Até aquela é vez um que a gente amador. foi esse, né? Mas é assim, os times adversários, eles respeitam demais o Grêmio. Porque eles sabem tá no nível, se eles tá no forem nível. forçar o Grêmio, eles entram na roda. Tá no nível. E naturalmente o Grêmio já coloca na roda. Tá, cara, mas é aquela história, né? Futebol de momento. O Grêmio tá num momento o Daniel excelente. Falou assim, foi 63% de posse de bola o jogo todo, né? O Grêmio teve. Mas o Grêmio teve, nem a gente falou, picos de posse de Mais de bola. 80%. Cara, o Grêmio tá numa espaço fase de muito tempo. boa. Falando sério mesmo, o Grêmio tá numa fase muito boa. Entende? Então, tipo assim, é aquela história, o futebol é feito de fases. Eu penso, tá, o brasileiro, o Grêmio, se focasse só no Brasileiro, não tivesse Ganharia. Libertadores, Ganharia não tivesse, fácil. o Grêmio ganharia com mais de 15 pontos de diferença do segundo. Ganharia fácil. Certo. A diferença do Grêmio Só que pros outros times o Grêmio vai é- ter que priorizar. Vai chegar um certo momento que a Libertadores, a Copa do Brasil, se o Grêmio for avançando as fases, cara, não tem como jogar com o time titular. Vai jogar agora, Só vai que jogar amanhã. esse ano, só que reserva, né? esse ano é diferente. Sabe por quê? Porque os adversários do Grêmio na disputa pelo Campeonato Brasileiro também vão ter Libertadores. O ano passado o Corinthians não tinha O Libertadores. Corinthians já botou o time reserva e já empatou com o Ceará E já agora. empatou, então assim, eu acho que esse ano vai dar campeonato. Pro Grêmio. Pro Grêmio. E acho que pra todos. Tá, e se o Grêmio não eu ganhar acho nada, que não vai sabe? ter um time Acho que que vai vai ser parelho, disparar. acho que vai ser Tá, parelho. e acho se que no esse final ano- do ano, e se chega no final do ano o Grêmio não ganha nem brasileiro, nem Copa do Brasil, nem Daí é Libertadores. desastre, daí é tragédia. Aí é uma frustração Seria tão uma grande decepção quanto... muito grande. Com certeza, pelo clima que foi criado, pelo time, pela resposta que o time está dando, é uma decepção. Eu acho que vai ser uma frustração tão grande quanto o Inter de 2009, que o Inter tava com a mão na taça ali daqui a pouco... É, mas o Inter não tinha uma expectativa assim no início do campeonato. Exatamente. O Não, Grêmio- começou bem o campeonato. Até- não, As primeiras rodadas ali foi bem, aí até começou a dar ano passado, O Inter uma... era favorito para ganhar quase todos os Brasileirão, mas chegava lá não ganhar, mas enfim. A projeção do Grêmio, até a Copa tem mais, acho que umas 4 rodadas mais ou menos, se eu não me Antes da engano. Copa não tem mais. Eles vão prolongar até a Copa. Os O caras Grêmio vão- vai ficar sem, talvez se for convocado, o Grêmio vai ficar sem alguns jogadores, Sem né? Jornal, Sem sem jogos. Arthur, Mas a ideia do Grêmio é tentar chegar à liderança antes da Copa. Antes da Copa. Essa é a projeção. Para tentar ter uma certa folga quando voltar, aí tem a Libertadores, Outra tem a Copa coisa, do Brasil. o Grêmio ou qualquer outro time brasileiro que vai querer ganhar o Brasileiro e a Libertadores junto, que seria uma coisa, acho que inédita, nunca aconteceu isso, vai ter que ser campeão por antecedência, porque a tabela do Brasileirão na última rodada do Campeonato Brasileiro vai ser 3 dias antes do Mundial. Não, já é time de transição. Foi o que aconteceu ano passado, entendeu? Assim, É. se o Grêmio quiser ganhar o Vai ter que Brasileirão ser e a antes, Libertadores, vai ter que embalar. Não, vai acho ter que o Grêmio embalar não ganha, antes, vai cara. ter que ser Libertadores campeão o Grêmio não antecipado. Eu acho que é difícil o Grêmio ganhar um brasileiro. Eu acho que o também. Grêmio vai focar. Eu gostaria Libertadores, muito de ser campeão Vai brasileiro. focar a Copa do Brasil, que é um tiro mais curto, que vai acabar antes da final da Libertadores, então. E assim, vai ficar na história. O Grêmio ganhando a Libertadores vai ser o único time do Brasil com 4 títulos. Ganhando a Copa do Brasil vai ser o único time com 6. Mas sabe o que eu tenho medo? Então, Sabe o que eu tenho medo? Libertadores é mata-mata. É mata-mata. O imponderável acontece. Uma noite ruim entendeu? Acaba com o já Tá, é. e daqui a pouco o Grêmio tá Aí é que jogando... tá, o ano passado, isso quase aconteceu contra o Botafogo. Botafogo. Botafogo veio aqui, jogou na arena, jogou melhor que o E Grêmio. olha, o Grêmio achou um gol de Olha, cabeça nos 30 então, e poucos assim, minutos. é isso que eu tenho medo. O Grêmio focar, colocar a cabeça toda na Libertadores, esquecer o Brasileirão, e daqui a pouco chega, é eliminado na semifinal, que a semifinal é lá em Cara, eu novembro, acho que o- e não ter mais jogo no Brasileirão, entendeu? Que nem o Daniel tá falando aqui, o Daniel tem times fortes, Cruzeiro, Palmeiras, né, os argentinos. Eu classifico hoje quem está crescendo no Brasil junto com o Grêmio. E É o Cruzeiro? Palmeiras. Palmeiras. Porque ontem o Palmeiras acabou com aquele toque-toque do Atlético Paranaense, que pra mim não leva a nada. Tocou 3-1 ao natural. A gente tava falando esses dias, né, do Futebol toque-toque. responsável. Vamos lá, esses 3-1 que o Palmeiras tocou no Atlético, o Grêmio poderia tocar nos 4 aqui na arena, porque o Grêmio perdeu o gol Sim. o bicho. Sim. E o Atlético mal deu um chute a gol, ficou rodeando a área, mas Aliás, eu comentei aquele resultado, eu achei que o Grêmio Tá, e o- perdeu 2 pontos ali. Foi justo. Ele perdeu Entendeu? 2 pontos. Então, o Palmeiras é um time que está crescendo, o Roger está iniciando um trabalho lá. Os ele caras não é queriam um tirar o mau Roger há técnico, pouco não é um tempo, mau- né? não é um mau técnico, né? E a questão é, será que ele vai
perpetuar, porque no Atlético ele ganhou o Campeonato Mineiro. Ganhou o Mineiro e foi bem na... Mas daí já derrapou mais adiante. Tem que ver se ele vai ter essa continuidade, né? No Grêmio, né, ele dá pra dizer que não teve continuidade, né? Ele fez um bom trabalho nisso, mas o Renato assumiu e aí todos sabem o resultado. Talvez o Palmeiras possa acontecer isso. Daqui a pouco o Roger sai mais adiante e entra outra... Tá, mas ele uma pergunta... Ele arma time, entendeu? Ele arma time. Mas eu acho que não tem voz de vestiário. Cara, o Roger é um baita treinador. Ele é um bom treinador. Só que ele tem que ter as peças do conforme o jogo dele. O que eu entendi que ele foi mal no Galo? Porque ele não tinha jogador com o estilo de jogo que ele implanta. Que é ele implanta, que é aquele toque, né? O cara tinha ali no meio de campo. Só tinha carregador de bola. Que era o Valdívia. Era Elias, era Valdívia. Sim. Agora no Palmeiras ele tá conseguindo implementar aos poucos, assim, então... E quase que ele vai pra vala, porque tipo, ele perde um final de Paulistão pro maior rival, que é uma coisa que teve o treinador também. Então assim, ele teve respaldo lá. E agora ele está começando a... Ele teve uma... Agora que ele está começando a colher frutos, porque ele andou perdendo clássico, ele andou... Não, eu tava pensando que agora no Paulistão. Tava pensando no Paulistão agora. Que o Palmeiras... Mas aí jogava... Pô, na Bomboneira, né, cara? Não, eu tava pensando aqui agora, falando do Roger, que eu tava pensando do Paulistão, né? Que a gente até tinha falado, né? Que eu até tinha falado que o Palmeiras ia ser campeão. E tu falou, não, ia pros pênaltis. Cara, eu acho curioso que o Palmeiras, lá dos times de São Paulo, de fato, ele é o melhor time disparado. Melhor, inclusive, que o Corinthians. Não, eu digo assim em elenco. Juninho Camargo. Cacildo. Juninho Camargo. Boa. Arthur Freitas. A bancada chapa, baldaço do Grêmio. Tá louco. Camargo, viu? Boa. Tá valendo a piada, vambora. Como é que é a piada? Desculpa, não peguei. Que é o Julinho Camargo, é parecido com o Julinho Camargo. Não é? Uma mistura de Julinho Camargo com o Baldaço. Só que não fala tanta bobagem que nem o Baldaço. Quer dizer, não fala bobagem. Não, bobagem. Eu, sinceramente, com a linha que o Grêmio vem fazendo de matar os jogos no primeiro jogo em Copas, eu acredito sim que o Grêmio tem chance de ganhar a Copa do Brasil e Libertadores. O time todo mundo sabe que tem. Aí que tá, Anderson Oliveira. É o Chaves, o grande Chaves, meu amigo Chaves. Aí que tá. O Grêmio tem matado os jogos no primeiro jogo. Só que ano passado quase deu errado. Botafogo lá, uma noite ruim, quase que o Grêmio sai da Libertadores. Foi 0x0, né? Não, foi 0x0 lá e aqui 1x0, gol Deixa eu só terminar minha análise do Palmeiras aqui. Desculpa. O Palmeiras, em relação aos times paulistas ali, em relação até aos próprios times do centro do país ali, disparado ele é o melhor. Né? Então, assim, eu acho de fato que talvez o Palmeiras... Não dá pra descartar o Corinthians, cara. Tu acha? Tá louco, cara. É um time enjoado, né, cara? Tu olha assim, tu não dá nada, mas... É um time que ele tem uma marcação muito forte. E é muito disciplinado taticamente, né? Tudo bem, o Paraná não fez nenhum ponto no Brasileiro, mas eu vi um bom pedaço de Corinthians e Paraná lá no Paraná. E tu vê, cara, o Corinthians ele continua com aquela mesma tática. Com a mesma tática do ano passado, mesmo sendo sem Jô e... Só que assim, ó, eles estão perdendo muito, não tem, agora estrearam o Roger agora, né? Que não vai semana, né? Mas, cara, o Roger é um cara que, cara... Tem que dar um... Não, o Roger o Roger, cara... O cara teve um problema de saúde, teve. Grave. Mas é que o Roger nunca teve um... Ele teve um problema familiar. Não, mas é que tá o ano passado que ele se destacou, assim. Ele rodou muito por times, assim, então assim, eu não vejo o Roger. Não, o Roger contra o Grêmio no ano passado, contra o Botafogo. Ele assustou. Ele teve uns lances que ele assustou. Na Libertadores. Ele assustou. Quem lembra bem, teve alguns lances que ele quase fez gol no Grêmio. Então, cara, ele passou por problema familiar, passou por problema de saúde. Exato. Ele não acha ele mau centroavante, só que tem que dar tempo. Mas eu acho ele limitado. Tem 32, 33. Se bem que para centroavante é uma idade até boa, né, cara? Se for ver. Vamos dar um alô pro pessoal que tá mandando mensagem. Arthur, um abraço. Matheus Freitas. Pedro Marques disse que tu vê que a gangorra é o maior da história, quando até na bancada de debate é 2 contra 1. Boa, Pedro. O Pedro disse que eu sou um baldaço sem grife. Cara, eu tô com o meu anjo da guarda aqui. Tá. E vamos começar a discussão, então. Vamos. Começou ainda, né? Tá. Começou ainda. Terça-feira, né? Não, foi quarta-feira o jogo do Grêmio, né? Não no feriado, terça? Foi feriado, terça. Foi verdade. Colou o churras, né, padrão? Colou o churras, padrão nosso lá. Grêmio enfia 5x0 contra o Cerro e começa aquela história de melhor time da história. Aí ontem de novo 5x1 melhor time da história. Que é uma coisa que tinha começado ano passado, antes do Pedro Rocha sair, que o Grêmio estava numa fase muito boa ali, ganhando o Fluminense lá.
E começou... Tá na Copa do Brasil, né? Começou a se falar naquela... a Copa do Brasil, assim. E na primeira fase da Libertadores. Começou a se falar nessa história de Grêmio, melhor time da história. Aí daqui a pouco o Pedro Rocha saiu, o Fernandinho não entrou muito bem, assim, então parou de se falar nisso. Parou. E o Grêmio ganhou a Libertadores e até não se começou a discutir isso em melhor Grêmio da história. Aí agora vem à tona essa discussão e a gente vai agora... E eu quero pedir muito a opinião de todo mundo, assim, gente que viu times históricos de 83, de 95... pra gente colocar em debate, depois a gente vai colocar em debate também alguns times históricos do Inter. Sim. Pra bater de frente, assim. Acho curioso que o Grêmio de agora, ele tá fazendo um futebol, assim, exemplar. Entendeu? Um futebol, assim, a nível europeu. Se jogasse uma Champions League, eu acho que faria bonito lá por causa do futebol do Grêmio. Deixando o clubismo de lado, porque, cara, eu falei aquela hora ali brincando ali de dar um pau no Luan, quebrar a espinha do Luan. Cara, qual é a brincadeira, né, cara? Não, brincadeiras à parte, né, cara? Mas eu acho que assim, o cara tem que deixar o clubismo de lado. Se o Inter estivesse jogando bem, certamente vocês iam estar aplaudindo. Um gremista consciente. Não, eu não tô aplaudindo o Grêmio. Eu não tô aplaudindo. Viu o Mauro César puto lá que aplaudiram os caras lá do Cristiano Ronaldo? Cara, eu não tô aplaudindo o Grêmio, sou colorado. Pô, meu time reconhecendo a qualidade do time, cara. Porque o time tá fazendo uma boa campanha, sim, isso é fato. Só que a gente tem que analisar que o futebol, como eu falei antes, futebol é momentos, né? O Grêmio tá numa situação maravilhosa, ganhou uma Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa. O Inter tá vindo numa Série B que foi vice. O Grêmio vem renovando com os jogadores. Exatamente, o Grêmio. Hoje renovou com o Maicon. O Grêmio ele tá fazendo. O Grêmio tá fazendo uma coisa que o Inter não faz. E faz anos que o Inter não faz isso, que é valorizar a categoria de base. Nos últimos 3, 4 anos, o que subiu de gurizada da base do Grêmio, que se destacou no Grêmio mesmo, é uma lista, assim, cara, que... aquela coisa, o Grêmio... Que me surpreende. O Grêmio colocou jovens porque já tinha um time com a tal da espinha dorsal, né? Não adianta tu colocar o cara lá da base do Inter agora, nesse time... Vai queimar o guri, vai queimar, exatamente. Não, mas deixa... Um time consolidado. 2015, o Fabrício faz aquela cena antológica lá, que vai dar um soco na cara do Fabrício. Ídolo dos gremistas, né, cara? Aí os caras me sobem o Jefferson. Tá? O Jefferson é bom, seleção e tal, olha isso. Seleção, né? Não, olha a situação do Inter. Não, ali houve grana. Eu acho que não sei o que houve ali. Não, mas o Jefferson tava jogando bem até. Só que tá, beleza. O Jefferson vai pra seleção, tem aquele jogo contra o Tigres, o cara faz o gol contra. Os caras crucificam ele, pelo amor de Deus, cara. Não, deixa eu só terminar aqui. Mas a gente entende. Cara, o Inter ele não valoriza a base. Ano passado o Léo Ortiz, jogando bem o gauchão, fez aquele gol contra o Palmeiras, se eu não me engano, foi crucificado. O Inter não valoriza a categoria de base, a gurizada da base, porque assim, pede muito a gurizada da base para jogar. Aí a gurizada da base joga bem um jogo, tá indo bem, é o novo Charles ano passado, é o novo Falcão. Aí o Charles começou a jogar uma sequência mal de jogos ali. O Falcão era dourado, né? Tá demorando pra vir esse novo Falcão. Mas enfim, vamos lá. Não, deixa eu só terminar a análise do Grêmio. O Grêmio, cara, ele valoriza muito a base. O Grêmio da história. Não, cara, o melhor Grêmio da história foi o Grêmio de 2004. Tá, pra ti sim. Tá, então vamos conversar com um gremista. Depois a gente enfia. Pra ti, tu foi o time de 95. Assim, vamos lá. Eu em 83 eu tinha 4 anos, então lembro muito pouco, quase nada praticamente. Mas eu passei por todos os anos 90, né? De títulos, né? De algumas tristezas, lógico. Os anos 90 pro Grêmio foi gangorra, né? Foi. 880, né? Em pouco tempo. Mas assim, falando do time de 95. Pra mim hoje, o time do Grêmio é melhor que o de 95. Por quê? Porque ele agrega um futebol bonito com títulos, né? E aquele time de 95 não tinha um futebol bonito, mas vinha títulos. Tinha títulos. É uma época totalmente diferente daquela época, porque tu não tinha o futebol hoje em dia é outra coisa, mudou, cara. Não tem como comparar. Hoje é toque-toque, hoje é 2-1. Sim, antigamente era mais na raça e no peito, né? Pra mim hoje o time atual é o time melhor da história do Grêmio. E tem tudo para continuar, porque está se mantendo num trabalho. O Estatuto do Grêmio parece que vai mudar, tem a tendência de mudar e o Bozan pode ainda continuar por mais alguns anos. Tomara, isso é ditador Romildo. Muito bom. Deixa ele lá. E, cara, tu vê movimentações dentro da gestão Querem do Grêmio. colocar ele para governador, que se for do Estado.
Que eu tô nem aí pro Rio Grande do Os caras vão Sul. te xingar aqui, os caras vão te xingar. Não, pode falar. Mas assim, ó, o Bozan, ele pra mim, ele é o principal responsável por essa fase extraordinária que o Grêmio tá passando, entendeu? Bozan, pela E, assim, administração, a isso é um administração fator... dele cara, todos os títulos que o Grêmio ganhou, que até que o Inter ganhou, cara, passa por uma boa Por uma boa administração, É gestão, velho, é gestão de futebol. Antes é do programa. Pensar, é processar. Cara, erros acontecem. O Bozan contratou jogadores também que não deram certo, né? Cara, acontece. Então, Não, cara, antes do programa ali... O Bolões é um caso... Bom, nem vamos... O Bolões não tinha um caso com o Luan, enfim. Enfim. Vamos lá. Tá. Cara, Deixa eu falar agora. Deixa eu Em falar. 2015, o time atual é o melhor e ele ainda vai marcar mais história ainda. Tu acha que foi Na melhor na minha opinião, deixa eu contextualizar. Tu colocou um negócio ali que a gente até tava conversando antes do programa ali pra aquecer. de administração? Não, a diferença entre o melhor time da história e o maior time da história, tá? Aí eu vou contextualizar e dar exemplos e não fujam do assunto, tá? Só vou dar exemplos. Pra mim, o melhor jogador da história do futebol é o Messi. O melhor. O maior é o Pelé. O Pelé. Aí por que Messi é melhor que o Maradona? Pra mim é. Pra mim ele é melhor que o Maradona. Tecnicamente. Então, assim, tecnicamente. Mas o Maradona é maior que ele. Ganhou uma Copa do Mundo. Porque ganhou uma sozinho. Copa. E aí que tá. O Pelé, por que o Pelé é o maior jogador da história? Cara, ele ganhou 2 Copas sozinho, como protagonista. 3 Copas, aliás. Tecnicamente, o Messi é o jogador mais completo. Até porque ele joga numa época de futebol atlética. Sim, no hoje em auge. dia, pelo Porque a amor de marcação Deus, tá em cara. cima, né? Sim. Vamos lá, né? Hoje em dia não se E o compara. Messi é muito completo, cara. Então, assim, pra mim o Messi é o melhor jogador da história e o Pelé é o maior. Aí eu vou contextualizar pra isso e a diferença disso. Pra As mim, épocas. o maior time da história do Grêmio ainda é o de 83. Por quê? Porque ele foi campeão do mundo. Por título? Ok. Ele foi campeão brasileiro lá em 81. Foi campeão da Libertadores. Isso, 82. Foi Campeão do vice-brasileiro em 82. Campeão do mundo. Gol que, Sim. pelo amor de Deus, Roubado, né? roubado dentro Campeão do mundo. 83, Quando? campeão da Libertadores, depois foi Campeão do mundo. Tá. Senta lá, Cláudio. Então, assim, a diferença, o maior time do Grêmio ainda é o de 83, mas melhor, tecnicamente, assim, eu não vi o de 83, eu não vi o de 95. O que eu vi é vídeo. Então, assim, eu sou muito... Eu gosto muito de ver os vídeos de jogos do Grêmio. Eu vi os 2 jogos da final de 83, vi outros jogos de 83. Então, assim, o futebol mudou muito, assim. O de 95 também, vi muitos jogos do time de 95 e até não concordo com essa pecha de que o time de 95 não jogava bonito. Não era um time que... Era um time só do carrinho. Não era. Tudo Era o Grêmio do Filipão, né, cara? Era o Grêmio do Filipão. O Dinho dava carrinho. Raça. Era um time de força física. Força física, mas que sabia jogar bola. Que era o time do Grêmio na época, era Darley, Rivarola. Adilson, Roger, Dinho, Luiz Carlos Goiano, era um time massa. E assim, muito se fala, o Dinho dava carrinho, carniceiro. Ele era muito técnico. Ele jogava muita bola. Campeão do mundo pelo São Paulo. Ele era um jogador muito técnico. Sim. Ele não errava passe, ele lançava a bola muito bem. Ele era um batedor de pênalti, às vezes ele até batia falta. Era um time taticamente muito bem armado. O time do Grêmio tinha uma bola aérea, cara, que até hoje eu não vi igual. Não tinha igual. O Jardel, pra mim, foi o melhor cabeçador da história. Arce, Jardel... Era uma jogada que era mortal. O cara tem um gol emblemático entre Grêmio e Palmeiras. Onde A Jardel, casquinha, cara, né? Não. Uma cabeçada do Jardel. O goleiro defende e dá no mesmo outra cabeçada. Tá, Mas teve um jogo mas se a gente fosse contra fazer o Palmeiras. friamente um comparativo do Grêmio de 95, que é o mais atual, né? Com o de agora, assim, jogador por jogador. Vocês destacariam, tipo, o Groy é melhor que o Derlei, o Jael é melhor que o Jardel. Vamos fazer? O que vocês querem fazer? 95, 2017, tá. Participem com a gente, então. Tá? Depois a gente faz do Inter também. Quem é melhor de 95 e 2017. A gente concordou que os 2 melhores eram de 95 e 2017. O de 95 era melhor que o 83? Eu acho que o 95 era inferior ao 83. Tá, mas apesar de eu ter visto os jogos de 83 só por vídeo. Sim. É que era, como a gente tava falando, eram outras épocas, né, cara? Vai mudando, o negócio vamos lá, vai... 95, até porque 95 e 2017 não mudou tanto. O negócio vai mudou em reciclando. 83. Mudou. As coisas vão mudando. Mas o estilo não mudou. Não, mudou um pouco, assim, até era um futebol mais corrido. Aquele Grêmio de 83, ele não era tão, quem a gente falou ali, físico, que nem o Grêmio de 95, por exemplo. Era um time mais técnico, era um time mais técnico, né? O de 95 era mais Era o Tele individual, Santana na assim. época, se eu não me engano, né? A questão é emblemático. O jogo de 83, como a gente comentou antes, Não aconteceu o jogo.
É um quebra-pau, cara. Não aconteceu o jogo. Foi expulso, brigou, deu soco na cara dos caras, então... Pô, O jogo aqui no Olímpico, em 83, não aconteceu o jogo. Aconteceu, O Grêmio... E aí, até o emblemático, o De Leon, quando acaba o jogo, ele fala assim, esse time que ele era rival do Penharol, né? Esse time uruguai aí que vem aqui pra jogar bola no alto, então assim, o Penharol não jogou bola. E aí é engraçado porque fica emblemática Cara, a Libertadores hoje em dia se tornou uma coisa meio bosta, desculpa o palavrão, mas antigamente era muita briga, era tri, antigamente era mais raça, cara. É que hoje, cara, Eu tô tem usando, câmeras, eu tô usando como tem mais exemplo, olhos fiscalizando. eu tô usando mais como exemplo a final do ano passado. Mas eu prefiro assim. Eu tô usando, não, eu gosto de... não, era tri aquela Libertadores. Cara, o De Leon é o parafuso da taça, os caras acham Cara, que... era tri aquela Libertadores que tava quebra-pau. Aí tu vai ver ano passado o Grêmio Lanús, o Grêmio se sagra campeão no estádio do Lanús. Pô, o Lanús não faz nada. Se fosse outra época, cara, pelo amor de Deus. Tu tá defendendo a violência aqui, então... Não tô defendendo a violência, tô ironizando no sentido de, pô, antigamente... Bora lá, 95, 2017, bora? 2017 ou contra 2018? 2018. 2018, tá. É melhor. Darley ou Groy? Darley. Groy. Vai de Darley? Pela história. Groy. Pela história. Groy, assim... Não, a gente tem que definir assim, a gente vai definir o jogador por... Jogador ou história? Vamos lá. Eu acho assim, a gente tem que esquecer a história e ver assim, quem era melhor? Era Darley ou Groy? Tecnicamente, quem era melhor? Pra mim ainda é o Groy. Pra mim é o Darley, ainda. Groy. Eu acho que o Groy ainda... Porque o Darley teve uma carreira mais... É que o Groy começou a jogar há pouco tempo, começou a jogar há pouco tempo, pegar o protagonismo ali, né? É que o Groy tem que analisar uma coisa. Tem que analisar uma coisa. Foi mais importante para o Grêmio de 2017 do que o Darley para o de 95. Mas eu ainda acho o Darley melhor que o Groy. Tu vai de Darley? Eu vou de Darley. Tá, então ganha o Darley. Então, conta aí, tá 1x0 pro Grêmio. Bota aí no... Coloca aí, 1x0. Cara, eu acho, inclusive... Não, deixa eu só terminar o Darley ali, porque do Darley. O Darley é um jogador mais clássico, né, cara? Mas é que tá... O estilo de goleiro mudou também, né? Mudou tudo, cara. Os caras têm um treino, têm um treino físico, um preparo, né? O preparo mudou, cara. O que é um ponto esquerdo? Hoje em dia. Sim. Eu não sei se o Darley O pegaria goleiro do aquela Pachuca bola. lá contra o Grêmio era um anão. Eu não sei se o Darley pegaria aquela bola lá no Barcelona de Guayaquil, justamente por isso. O Darley debaixo das traves é extraordinário. Tá, sim, mas justamente por isso. Aquela defesa do Groy foi uma defesa, assim, de uma técnica, assim, de reflexo. Ele repetiu contra o Lanús, né? Incrível, sabe? Eu não sei se o Darley, com o treino daquela época, com a agilidade daquela época, pegaria aquela bola. O Pelé. Imagina o Pelé hoje com o preparo físico, cara. E olha que já tinha o preparo físico ao lado. Cara, tá louco, não tem. Então tá, a gente foi de Darley. A Mayara Marques acha que é o Darley, o Arthur Freitas acha que é o Groy, a Carla Fontes, minha mãe, beijo, acha que é o Darley. Então tá, fomos de Darley. O Johnny acha que é o Groy. Ó, tá. Meio parelho. É que o Groy... Vamos pra lateral direita. Enfim, lateral direito. Tá. Não, vamos pegar o time da Libertadores do ano passado. Quer comparar do ano passado? Vamos comparar Edilson com o Arce. A Arce, toda a vida, né? cara. Pô, pelo amor de Deus. Menção honrosa, o Edilson que fez uma Libertadores. É até incrível. O Edilson quer voltar. Eu acho incrível. Eu acho que é mentira aquilo ali, cara. Não, ele falou. Tu viu ele falar isso? Ele falou sim. Ele falou na Gaúcha, no Bola nas Costas. Que ele falou. Só que ele foi mal interpretado, eu acho, assim. Tipo assim, ele quer voltar o mais rápido possível, ele falou até. Mas tipo assim. Mas eu acho que não volta pro Grêmio. É que se for ver, o Edilson só jogou bem no Grêmio, né? Mas tá jogando bem lá no Cruzeiro, não? Não tá. Ele se machucou, voltou, Tá. Então assim, todo mundo unânime. Arce. Edilson. Mas o Edilson jogou muita bola, né? Não jogou, mas não tem. Arce era... E o Edilson foi muito importante também na Libertadores. Tá louco. O Arce era incrível. Só que menção honrosa, eu disse que também foi muito importante pro Grêmio. Então... Não, o gol de falta que ele fez lá na... Então, cara... Então tá 2x0. Não, ganhou o Darley. Ganhou o Darley. 2x0. Tá 2x0. Tá? Lateral esquerdo do Grêmio. Lateral esquerdo, Roger ou Cortez? Roger, toda a vida. Pô, Cortez... A gente começa a pensar, né? Cara, eu gosto muito do Cortez, mas... o Cortez é limitado. Era dois laterais diferentes, né? Até porque o Roger era um terceiro zagueiro, né? Exatamente. O Roger jogava um pouco mais atrás. Não ia tanto. O Roger fez um gol no Grêmio na carreira toda. Sim. Ele fez um gol na final da Copa do Brasil. Ou seja, não era... O Fluminense, sim. Não, eu acho que o Roger... Mas o Bruno
Cortez, né? Ele jogou bem contra o Pachuca lá, por exemplo. Não, o Cortez Jogou muito bem, e eu vi uma coisa, ele analisar joga a coisa dele, muita tem muita bola, eu gosto velocidade. Ele tem muita velocidade também, ele tem muita velocidade. Tem tabelas ali que na esquerda que... Aqui na arena ele jogou muito bem também. Não, Ele uma assustou o característica que eu analisei boa do Cortez é a velocidade. Não é nem a questão do passe, é a velocidade. O ataque dele é bom. Né? Tem Eu acho a pra velocidade jogar. dele muito boa. E não esquece que ele tá com uma parceria hoje, cara, que é fantástica, que é o Everton. É. O Everton, pra mim, vai ser melhor que o Pedro Rocha e vai ser melhor que o Fernandinho. Será que vai ser melhor que o Pedro Rocha? Vai ser melhor. Ele tem velocidade, tem... Joga muita bola. Pra mim é jogador de seleção. E aí eu comentando entre amigos e tal, e falando assim, o Everton é um cara que... Ele começou que nem o Pedro Rocha, perdeu muito gol. Ele perdia muito gol. Cara, dá tempo pro guri, deixa o guri treinar. Aí, cara, meteu um golaço antes dos caras, tá metendo gol todo jogo, então, cara, pra mim ele vai ser mais importante que o Pedro Rocha. Sim. E assim, ó, tá difícil de marcar o Cebolinha. Tá, Vamos deixar Vamos a arma pular, pra depois, vamos pular, então. vamos pular. Deixar a arma pra depois que a gente fala. O pessoal concordando que é o Roger, a Mayara acha que é o Roger, o Arthur acha que é o Roger. Então, unanimidade, E a zaga? Roger. Aí, mas eu quero fazer uma menção pro Cortez, tipo assim. Claro, o Roger tecnicamente foi um jogador melhor que o Cortez. Mas tipo assim, eu quero ter um time mais atacante. Cortez. Até porque o Roger era defensivo. com o Arce, porque o Arce subia, entendeu? O Roger era defensivo, né? Ele meio que liberava o Arce, né? Sim. Liberava o Arce, poderia tornar um terceiro zagueiro, né? Então vamos bater zagueiro com zagueiro, botar Jeromel e Adilson, que eram os zagueiros técnicos. Jeromel, cara. Não tem como, né? Eu sou fã do Jeromel, cara. Jeromel. Não tem, cara. Cara, eu vou com vocês, Jeromel. Adilson, opinem aí, Jeromel. Não, Jeromel por todo o sucesso que ele tá tendo no Grêmio agora, né, cara? Fora que o Adilson ele teve uma carreira também no Cruzeiro, né? Sim. Então, tipo assim, o Jeromel ele tá muito associado ao Grêmio. O Jeromel pra mim é o melhor zagueiro da história do Vamos lá, Grêmio. né? Vamos lá. Pra mim é o melhor zagueiro da história. Ronaldo. E bem, né? Vamos jogar real. O Grêmio não perdeu o Real Madrid por causa da zaga ou em si, perdeu por acaso. Como a gente fala, se aquela bandeira tivesse aberta. O Jeromel e o Kahneman jogaram muita bola. Pra mim, cara, se não é um dos melhores duplas de zagueiro do mundo. Pra mim o Jeromel é o melhor zagueiro da história do Pra mim, Grêmio. o Jeromel é o melhor. E Rivarola e Tá, ganhou. E Kahneman. Ganhou Jeromel. Kahneman e Rivarola, pra mim Kahneman. Rivarola, consigo ser expulso lá contra o... Jogadores parecidos. Não, se cara, for eu ver acho o assim, Rivarola. É interessante, né? O Jeromel bate com a Adilson, que eram dois zagueiros técnicos. Mas o Rivarola tem uma vantagem que o Kahneman não tem, que é a bola aérea. A bola aérea, o Rivarola é muito bola aérea de ataque. Exatamente. O Kahneman não é um zagueiro muito alto, né? O Kahneman é melhor do que o Rivarola. O Kahneman é porra louca. Aquela jogada de marcação embaixo. O Kahneman ele é porra louca. O Kahneman ele é porra louca. O Kahneman... O Rivarola também. Agora, né? O Kahneman, se eu não me engano, na carreira, acho que tem uma expulsão. Que foi na final agora. Se eu não me engano, teve uma expulsão. E ele não tomava amarelo, cara, há alguns anos. Então é impressionante, cara. Pra zagueiro, Outro zagueiro que destacou bastante, ele foi o... Não do Grêmio, né? Mas o zagueiro sim que destacou nessa... Isso aí que tu falou foi o Gamarra também, né? Sim, o Gamarra é um zagueiro Ficou muito bom. Mas o Gamarra é um zagueiro técnico, né? O Kahneman é um zagueiro Depois técnico. eu vou contar uma história do Gamarra, talvez o pessoal lembre Gamarra e Jardel. Enfim, vamos, que eu quero pegar o Inter também. A galera foi no Kahneman, né? E todo mundo foi no Kahneman ali e tal. O Daniel acha que é o Kahneman, a Mayara acha que é o Kahneman, o Arthur acha que é o O Kahneman. jeito que o Varola era lento. O Varola era muito lento. É verdade. Então tá 2-2 por enquanto, tá? Volância. Vamos bater volante com volante Dinho ou... Nós vamos bater com o Michael, que é o primeiro. É estilo diferente, né, cara? É, estilo diferente, Aí cara. tu Tu começa a não... pensar, entendeu? Tu tem que bater com o Michael. Tá, mas nós estamos comparando os 17 ainda, né? É. E daí é Jailson. Aí já não é o Michael, né? É o Jailson e o Arthur que jogou no meio. Pois é. Tá, eu acho que o do ano passado era melhor, cara. Nós vamos cometer... Que era os volantes 95, era o... Era o... Então vamos bater com 17, Dinho e Jailson. E o Goiano. Dinho e Dinho e Jailson. Ah, a gente vai tirar o Michael disso aí, cara. Aí que tá detalhe, né? Só que eu acho que aí que tá, o Michael vai perder pro Dinho ainda. Cara, eu acho o Dinho e o Arthur, talvez. Concordo, Dinho. Porque é... Dinho e Arthur. Porque é aquilo que eu falei, cara. Aí o Goiano e Arthur e Arthur. O Dinho, ele aliava os dois, cara. Ele era um cara que dava carrinho, roubava bola. Ah, cara, eu E acho... ele era muito técnico também jogando bola. Então, Então, acho que é o Dinho Dinho. aqui, ó, tá dando empate. Vai, o outro fala é que é difícil comparar. É, né? Difícil comparar. Mas vamos lá, Dinho. É Vamos Dinho. seguir, Na então, primeira Dinho. volância é Dinho. Dinho. Aí a gente agora Não, o se mata Dinho pra decidir era quem é o muito segundo raçudo, volante. né, cara? Arthur. Dinho e Arthur. Segundo volante, Arthur. Mas não podemos esquecer que tem Goiano, que também jogava muita bola também, menção rosa. O próprio Michael, que a gente vai acabar tirando. Que o Michael pode jogar na segunda também. Ele tá jogando na primeira, mas ele é da segunda. Mas Arthur. Vamos lá. Mais adiante.
Aí depois nós vamos... Meia. Temos o Arilson Nós e o vamos Carlos Miguel. Tá, nós vamos bater... Com quem os dois? Aí o Luan. Pega o nós Douglas e o vamos Luan. bater, eu acho que nós vamos bater Arilson com o Luan. Porque o Arilson jogava no meio, né? Mais no meio, né? Arilson. Luan. O Arilson. O Arilson não foi o melhor da América. Arilson ou Luan, gente? Opinião, hein? Não, mas o Arilson era matador, né, cara? Então foi o Luan. Vamos lá, fechou. 4 do Luan. O outro meia era o Carlos Miguel. Nós vamos bater Carlos... Daí Pega Carlos aí Miguel que e tá, Douglas. É Carlos Miguel com Ramiro. Tá, mas aí que... Tá. Ramiro. Eu iria no Ramiro. Eu vou no Ramiro também. Mas o Carlos Miguel jogava muito bom. Jogava. Não, justo, jogava. É que é foda, a gente tá escolhendo dois times foda. A comparação é... Carlos Miguel ou Ramiro, vamos no Ramiro então. Ramiro, sem dúvida. E os dois atacantes? Tá, nós vamos meter o Everton nesse time, não adianta. Não quero saber de Fernandinho. Não, tem que ter Fernandinho. Num campo chamado Não. Paulo Nunes e Jardel. É foda, né, cara? Nós vamos tirar o básico da história, tá? Nós vamos colocar quem? O André, o Jael. Eu votaria. Pra Bota mim, Jael, pra mim, então, tá? Jael com o Jardel. Não, pra mim, Luan. Jardel. Luan e Jardel. O teu ataque seria... Tá, mas daí a gente vai ter que escolher Everton e Paulo Nunes. Apesar. Ah, cara, Porque botar o Everton Sim, na nós jogada. vamos comparar como Everton foi de e Paulo futebol, Nunes. cara, como foi de futebol, sinceramente, eu escolheria o Jardel e o Paulo Nunes, cara. Sim, eu também, mas é que eu tô Eu tô botar na analisando como votação. fã de futebol, cara. O cara gosta de futebol. É uma comparação, É injusta. cruel, cara, porque assim, ó. É injusto. São dois jogadores de Vai estilos empatar. diferentes. Vai empatar, velho. São dois jogadores de estilos diferentes. O Paulo Nunes cruzando com o Jardel. Pá. Era a jogada, era essa. Sim. Ah, cara, o Jardel... Ele tinha um toque de bola, mas não, era mais força. Entre Jael e Jardel, o Jardel toda a vida, né, cara? Não. A comparação é cruel, cara. É cruel. Mas pra mim, os dois ataques, tá? Pra mim seria o Luan e o Jardel. Eu colocaria o Jardel. Tá, mas a gente já colocou o Luan no meio ali. Não, botou o Luan no meio, né? Botamos no Luan Cara, no meio. eu, A pra gente mim, comparou o Luan com o Arilson e ganhou o Pela Luan. questão do futebol dos caras, é muito bom, cara. O Grêmio Aí naquela agora época a gente devia muito a compara eles, cara. Everton com o Paulo Nunes, que vai ganhar o Paulo Nunes. Paulo Nunes ganha. Então já bota 5x4 ali. Hoje, tá? Hoje eu digo Paulo Nunes, Sim. tá? Para o Everton tá encaminhando logo. Sim, sim. E Jardel e Jael. Sim. Não. Jardel foi o time da Libertadores, né? Empatou, né? Empatou. E os Inter, cara, que Inter a gente pode pegar os anos Tá, 70 mas e daí 2006. Vamos desempatar esse troço aí. Mas são 11 jogadores, gente. Ah, não, foi 6 ou 95. Foi 6 porque a gente escolheu O Ramiro. Pega o técnico, então. Filipão e Renato. Filipão e Renato. Filipão, cara. Bah, cara, O Renato não me é que convence o como Filipão treinador, cara. Sim, o Filipão também não ganhou o Mundial, cara. Vamos lá, né? É. Ganhou o Mundial, né? Foi vice-campeão mundial. Não, eu vou com o Filipão. Então, eu vou na balança de títulos, tá? Eu vou ainda de Filipão. Filipão, cara. Tá? Pro Renato só falta o brasileiro? Mas se ele ganhar um brasileiro Copa do Brasil, qualquer coisa que ele ganhar agora, Não, mas eu quero que a gente compare o melhor treinador. Não, Filipão, cara. Claro, Filipão. mas é que assim, a gente vai entrar na história. Claro, o Filipão tem uma história muito maior que o Toda a do vida. Renato. Só que assim, o Filipão, ele treinava um time que na época funcionava na base do grito. Hoje o futebol já hoje não em dia funciona não. nisso. apesar que eu acho que deve rolar um grito dentro desse. Não, claro que rola, claro que rola. Cara, eu acho que o Mas Filipão, é preciso toda a mais, vida. é preciso... Pela importância histórica Até dele, né, porque cara? O Renato tem um staff por trás dele, assim. É. Não, eu acho que assim, vamos lá. Acho que o 95 ganhou. A galera tá no Renato. Tá no Renato. Aqui assim, Eu sou ó. mais Renato. É, que a gurizada hoje viu o Renato, né, cara? E o Filipão tá muito marcado pelo 7x1. Não, isso que eu nem tô lembrando do 7x1. Não, eu tô entrando nesse quesito aí porque, hoje em dia a gurizada fala muito do Filipão, mas lembra do 7x1. O Filipão, acho que 7x1 não foi culpa do Filipão. Não, cara, não passou pro Filipão ali. Passou por ele. Não, Eu acho Mas que enfim, ele errou. vamos pegar o Inter então, só pra finalizar o programa. Bom, 70 e 2006? 75, que ano a gente pode pegar do Inter? 79, né? eu confesso que o Inter eu conheço a partir de 2006, tá? Então. Vamos pegar o Inter então, cara. Em 2007 eu não conheço, 2010 eu não conheço mais, né? Acabou, né? Cara, porque assim, é muito relativo tu dizer qual é o melhor Inter, A cara. gente vai entrar naquela história do melhor ou maior. É. Tá. Na minha opinião, não diria nem que foi dos anos 70 ou melhor, e sim dos anos 40, que foi o rolo compressor. O ano 70, Claro, mas é só outra que a gente não tem época, é outro registro, né? futebol, O brasileiro entendeu? invicto, né? Então, era um time, eu acho que era Vamos pegar um o time Inter de melhor. 79, então. Sem conhecer, assim, mas É aquela história que eu falei que a gente vai entrar naquela discussão. O da década de 70 era... Olha, eu acho que era muito melhor que o de 2006. Sim, toda a vida, cara. Acho que era muito melhor. um pouco Só que esse time não foi campeão da Libertadores. A gente pegou uma final pro Olímpia, né?
de Libertadores, então esse time não chegou Ele era um time bom, muito bom, mas não confirmou em títulos, que é Tu diz Não, o de confirmou 2000. confirmou no você- brasileiro. o Sim. brasileiro, morreu no brasileiro. Ele não chegou aonde É, o mas de tem que, levar 2006 em conta, chegou. tem que levar em conta que o Inter de 79 conseguiu um fato inédito no O futebol, Inter foi né, cara? tricampeão brasileiro com aquele time. Não, o Inter ganhou um brasileiro invicto. Claro, é mata-mata, era aquele formulismo, mas, pô, diferente, ganhou, né, Sabe da cara? história de 79, né? 79, Sim. o Inter não era para participar do brasileiro de 79. Ah, vocês não sabem, né? Em 71, como é que era a classificação de 79, tá? Para participar do brasileiro? Hã? Tinha que ser até sexto do gauchão. Sexto ou sétimo do gauchão, não lembro qual a classificação. Tá? O pessoal aqui pode até me corrigir, tá? E o Inter jogou o gauchão de 78 Chico Espina. e ficou em sétimo. Ele não ia classificar para o brasileiro de 79. E aí no famoso tapetão, e aí ninguém sabe, pode me corrigir, mas é verdade isso, vai lá nos livros lá da Federação Gaúcha. Essa história não. No tapetão, ele classificou em sexto, ele jogou o brasileiro 79 e aí ele foi campeão. Não, mas o que fica pra história é que o Mas Inter a foi história campeão. é que- Tá, Enfim. Tá Cara, aí, em 79 o time base do Inter era Benítez, João Carlos, o Winkler, acho que era o tio do Winkler. Não, quem lá é o Luiz Carlos, né? É o Luiz? Eu não vou dizer que do Inter não entendo muito. Cara, era o Benítez, João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. Batista, Jair, Falcão. É, cara. Não, mas eu já pesquisei bastante sobre esse Inter da época, era muito bom, né, cara? Mário Sérgio, cara. Mário Sérgio jogava demais, cara. Não, Jogava demais. O Bira também, cara. Era Ah, tá louco? O que ele jogou no final do Mundial foi um troço. Muito bom. Enfim, Benítez e Klemer. Eu não lembro do. É que, cara, Eu nunca vi o Benítez. Pouco que eu Mas vi é que por- tá, eu não vi nem vídeos do Benítez. Não, a gente pegou esses... Então vamos pegar um Inter mais recente, então. 2006, 2009, que é considerado o melhor time da década. Não, pegar 2006, 2010, mas não vai dar graça. 2006 vai ganhar. 2006 ganha. 2006, 2009. Comparar 2006 2009. Mas era praticamente o mesmo time de 2010. Né? Não, mudou bastante, cara. Pô, mudou basicamente todo o time ali. 2006 era um time bom do Inter. Eu acho que a gente tem que. Eu acho que a gente tem que Ah, se o mais. Nacional tivesse Eu acho que a gente sido tem que ser mais polêmico. A gente- Ah, se o Nacional tivesse sido roubado em 2006, né? Pô, roubaram os caras. Eu acho que a gente. Chegou no horário, olha lá. ó. Eu acho que Chegou a no horário. Eu acho que a gente pode ser mais polêmico. Vamos comparar o de 2017 com o de 2006 do Grêmio contra o de 2006 do Inter. Rápido, assim. Rápido. Ah, cara, o Inter. Não foi Então campeão tá, mundial, não, né, vamos, cara? Vamos lá. Não, melhor. Esquece Não, mundial. o Inter, cara, o Inter. Tu acha ainda que O Inter, vamos comparar time com E time. vamos lá. O- Kleber com Groy. Ó, o Kleber foi campeão do mundo, né, cara? Não, mas é melhor que eu tô dizendo. Não, assim, eu quem é melhor? exatamente, tá. É a diferença do maior pro maior. Exatamente, tá, então... Assim, tecnicamente, esse time do Grêmio Eu acho que o Inter ia ficar na roda com o time do Grêmio atual. também. Não, acho que não, cara, acho que não. Ia sim, cara. Não, o Kleber, cara. E assim, Ia ser 70% Klemer. do futebol do Grêmio, Na minha ia- opinião, Klemer, cara. O Klemer, é melhor que o Groy? Tu Klemer. acha? Klemer. E eu tenho motivo, cara. O Klemer tem mais história que o Groy, cara. Ah, mas Tá, mas não é questão de qualidade, tá? O Groy, em questão técnica, tu pô... perdeu é bem da 2 a 1. melhor. Não, vai o Klemer mesmo. Vai o Klemer. Tá, lateral direito, que era o lateral direito do Inter, era o... O Edgley, eu acho. Tu diz Libertadores ou Mundial? Ah, tá, Mundial. Não, ele... Ceará, Mundial? velho, Ceará. lateral direito. Ceará... Não, Ceará ou o Edgley Edilson? não jogando numa época. Ceará ou Edilson? Edilson. Ceará. Ah, vocês estão rindo aí. Daqui a pouco ele vai falar, vamos lá. O único jogo do Ceará foi o final do Mundial, que depois E o jogo do Edilson? Não, o Edilson pelo menos ganhou, ele foi Cachaceiro. importante no Libertadores inteiro. Tá, e o lateral esquerdo? Ó, o Daniel lembra aqui, ó. O Groy nunca tomou aquele gol recuado. Boa, Daniel. Boa lembrança. Todo mundo sabe qual foi o O gol. Groy tomou um golaço de falta agora do Grenal, né? Mas, enfim. Disputa de laterais esquerdos, Cortez ou Jorge Wagner? Vou no Jorge Wagner. Jorge Wagner, cara. Jorge Wagner. Tá 2x1. Tá contando? Não tá contando. Jorge Wagner. Como cobrador de falta, nunca vi um cara que nem ele, tá ligado? Tá, zagueiros. Nós vamos botar o Jeromel com quem? Com o Índio? Com o Índio. Vai o Índio Eu mesmo. achei o Índio o Kahneman, né? Pode comprar os dois. O Jeromel vai bater com quem então? Bolívar? Fabiano Heller? É que aquele time jogava com 3 zagueiros, eu acho. Falaram daquela zaga. Depende qual Inter, se é o Mundial... 2006. Ah, cara, é que em 2006 o Bolívar ficou até o final da Libertadores. Saiu, né? O Jeromel ganha de qualquer um ali, né? Então vamos botar assim, vamos botar Não, Jeromel eu e acho Índio. que dá empate. Vamos botar Jeromel e Índio, pra ninguém brigar.
Não, se tu botasse Jeromel e Bolívar, por exemplo, dava empate. Do quê? Pela Jeromel e questão de Bolívar dá marcação. empate. Acaba o programa. Tá lá que terminar o programa, pegar assim, ó. Ô, o Baldasso começou, né? O Baldasso aqui na cena, né? Tu acha que Jeromel e Bolívar dá empate? Não, dá empate. Por quê? Os dois são Quer raçudos, que cara. tu Não, explique? deixa eu terminar. Os dois são meio raçudos, cara. Claro, o Jeromel ganha na quesito técnico. Tá, então ganhou o Jeromel. Não, mas eu tô dando minha opinião. Mas agora em Cara, questão Jeromel é de... jogador de seleção brasileira. Enfim. Eu acho que não tem nem comparação, cara. Bolívar nunca foi nem cotado pra ir pra seleção, né? Tá louco, não tem nem comparação. Agora, se eu for comparar Índio com Kahneman, eu até... Parelha. Acho que até vou no Índio. Até porque o Índio fazia gol, né? O Jeromel nunca quebrou a perna de ninguém, então, tipo... Até porque o Índio fazia gol, isso acho que era importante, assim. Tá, o Índio. Tá, não. Se for um comparativo ali entre Bolívar e Jeromel. Não, tô sendo sincero. Tá, Índio e Kahneman, Índio. Fechamos no Índio. Tá, quem era do Edinho ou Jailson? Vamos Jailson? Dá o Jailson pra ele, Jailson é melhor que Edinho. Tem dúvida nenhuma. Tá bom. Ah, não, Jailson, toda a vida, Edinho, pelo amor de Eu Deus. gostava do Edinho. O Edinho morreu, esqueceu Acho que sempre eu errado. sou o único que gostava do Edinho. Vamos começar a ser bom por eles, né? Vamos comparar o Jailson com ele, não vamos comparar mais. Não tem. Tá, Arthur com quem? Quem era o segundo nome? Tinga? Não Arthur tem. ou Não Tinga? interessa quem era, Arthur. Tinga. Ah, Arthur. Bota o Tinga ali, então. Eu tô tomando aqui, vai lá, vai indo. Cara, é meio relativo, acho que... Acho que é Arthur. Arthur e Tinga é Arthur. Quem eram os armadores do Inter? Mas, cara, não lembro, era o... Jogou só Alex? o Fernandão. Alex? jogou. Alex. Nós vamos bater Alex com o Luan? Não, ali no quesito Tinga e Arthur, na minha opinião, o Tinga, cara. Vamos lá, Pra mim é Arthur. Arthur. Nós vamos bater com Alex com o Luan? Já. Nós vamos bater Alex com o Luan? Luan. Mas o Alex jogava muita bola. Alex. Jogava muita bola. Alex. O Alex bateu muito bem, falta. Nós Alex. estamos sendo clubistas aqui? Não, não tô... Vocês estão? Não, pra mim, pô, o Luan é um jogador de... Não, tem eu tô dando minha opinião. Tô dando minha opinião aqui. Vamos lá, seguiu. O Alex nem chegou perto de jogar uma Copa do Mundo. O Luan tá prestes a jogar uma Copa do Mundo. Pode ser até que não jogue. Campeão olímpico. Pode ser até que não jogue. Mas é um Não, cara que não tem- vai. É um cara que tem medalha de ouro, Enfim. campeão olímpico, pode ir pra Copa, então pra mim Luan. Nós vamos bater Sobis com. Eu tô ouvindo a situação, vamos lá, sobes com quem? Não, nós vamos bater Ramiro com alguém aí, né? Com qual? Pode escolher. O Wellington Monteiro. Hã? O Wellington Monteiro. Ramiro. Ramiro. E os dois atacantes? Tá, nós vamos bater Sobis então com o Fernandinho. Tá, mas o ataque Sobes. era Sobes, Fernandão, era Sobes. Sobis Da Fernandão. Libertadores era Sobis Nós Fernandão. vamos bater Sobis com o Fernandinho, vai dar Sobis. Naquela época o Sobes jogou bola. Jogava muita bola. Cara, eu ia botar o Perdigão com o Ramiro e eu ia botar o Perdigão, claro. Tá, Sobis com o Everton dá Sobis. O Fernandão ganha do Jael. O do arquibancada. E o Fernandão ganha do Jael, né? Ah, Fernandão toda a vida, Tá, né, o cara? Fernandão ganha do Jael. Foi até que foi parelho. Mas deu Grêmio. Não, peraí, quem é que tu falou ali com o Sobis? O Everton? Sobis com o Fernandinho. Eu nem quis botar o Everton, porque olha, Everton daria uma disputa mais. Não, acho que deu parede. Deu parede. Não, deu parede. parede. São dois times bons, cara. Dois times que marcaram a época, entendeu? Mas Não tem como tu tecnicamente dizer eu qual gosto- foi o melhor. tecnicamente É eu injustiça tu falar que o Grêmio de 2016... O Inter ganhou 16, uma o Grêmio de Libertadores. 2017 foi melhor que o Inter de 2006. Porque é outra época, É que cara. assim, 2006 teve mais brilho pro Inter, porque o Inter foi campeão do mundo e ganhou a final do São Paulo, né? Então tem um brilho maior do que ganhar do Lanús, claro. Apesar do seu, né, o Rogério Ceni entregar o... Mas tecnicamente eu gosto mais de ver o de 2017 ganhar. Então fechamos, então. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui pra minha esposa Luziane, um beijão, e a minha filha Bianca aí deve estar me assistindo, creio eu. Negueba. Tá, um abraço pros meus amigos aí que ficaram online. Grande abraço pra todo mundo Ah, o cara que a gente aí. esqueceu até de botar aí, desculpa cortar, foi o Yarley, né? Mas só a gente fala no próximo programa. O Yarley bateria com o Luan. Yarley ou Luan? Yarley. Vou ter que discutir no próximo programa. Enfim, pessoal, gostaria de agradecer a todos pela audiência, né? Obrigado, pessoal. Então, semana que vem, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, né? Acompanhem o... Muito obrigado, Rafael, pela presença. Volto sempre. pelo convite Também, Volto Grenal. sempre quando der. Fiquei mais preocupado em dar tchau pro cara que dizer o nome do programa, né? Despedido. Muito obrigado a todos. Tchau.